Mais 7 ministros do novo governo tomam posse hoje. Isenção nos combustíveis pode ter impacto de 25 bilhões de reais para o país. E você vai ver também. O último adeus. Pelé é enterrado nesta terça-feira. Mais de 230 mil pessoas se despediram do rei. Indústria de veículos comemora o melhor dezembro dos últimos 2 anos. Foram mais de 200 mil unidades vendidas. China critica países que impuseram medidas anti-Covid contra seus viajantes. E novo estudo aponta que dose de reforço contra a Covid aumenta a duração dos anticorpos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber. Feliz ano novo para você. E boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. E olha só, nós começamos agora uma edição histórica e triste para o país, não é mesmo, Dani? Com certeza, Kleber. Afinal, hoje acontece a despedida de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. E mais de 230 mil pessoas, entre torcedores, familiares e amigos, passaram pela Vila Belmiro para dar adeus ao rei do futebol. E depois do velório, o corpo seguiu em cortejo pelas ruas para enterro no Memorial Necrópole Ecumênica em Santos. Muita emoção marcou o fim do velório do rei Pelé nesta manhã na Vila Belmiro. O velório, aberto ao público, durou pouco menos de 24 horas e mais de 230 mil pessoas participaram. Torcedores enfrentaram até 3 horas de fila para se despedir do rei do futebol. Filas quilométricas se formaram do lado de fora do estádio, apesar do sol e do calor durante o dia. Muitas autoridades e personalidades do futebol compareceram ao velório. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou cerca de 1 hora antes do término da cerimônia. Acompanhado da primeira-dama Janja, Lula se despediu do jogador. O caixão foi fechado sob aplausos e levado para o caminhão dos bombeiros. Um grande número de pessoas aguardava a passagem do cortejo com o corpo de Pelé pelas ruas de Santos. O percurso do cortejo, de 13 quilômetros, incluía a rua da casa da mãe de Pelé, Dona Celeste, que tem 100 anos. O cortejo seguiu pelas ruas até o Memorial Necrópole Ecumênica, também em Santos, para a cerimônia restrita a amigos e familiares antes do enterro. Mais ministros do governo do presidente Lula assumem os postos nesta terça-feira. As cerimônias de posse de 3 ministros já começaram pela manhã. Silvio Almeida toma posse no Ministério dos Direitos Humanos, Luiz Marinho, do Trabalho, e Renan Filho, dos Transportes. Ainda devem tomar posse hoje Cida Gonçalves, pasta de Mulheres, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, a SECOM, Jader Filho, de Cidade, e Vinícius Carvalho Marques, da Controladoria Geral da União. Os demais ministros ainda não têm data marcada para as solenidades de posse, mas a gente traz aqui, ao longo da programação da RIT, todos os passos do novo governo. E por falar em novo governo, a prorrogação da isenção dos impostos federais sobre os combustíveis, uma das primeiras medidas anunciadas por esse novo governo, vai ter grande impacto, um impacto de 25 bilhões de reais nos cofres públicos. 25 bilhões de reais. Esse é o valor que o governo federal vai deixar de arrecadar com a prorrogação da desoneração de tributos federais sobre os combustíveis. As alíquotas de PIS, PASEP e COFINS, incidentes sobre o óleo diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo, ficam reduzidas a 0 até 31 de dezembro deste ano. Com isso, o governo deixará de arrecadar cerca de 19 bilhões de reais. Já a cobrança dos 2 tributos sobre a gasolina e álcool fica suspensa até 28 de fevereiro, o que corresponde a uma perda de 5 bilhões e 600 milhões de reais. O texto também zera até 28 de fevereiro a cobrança de PIS, PASEP e COFINS sobre o querosene de aviação e o gás natural veicular, inclusive importados, e suspende a cobrança da contribuição de intervenção do domínio econômico sobre a gasolina pelo mesmo período.
E para falar sobre os impactos que a suspensão da cobrança de impostos sobre os combustíveis pode causar na economia brasileira, principalmente para o bolso do consumidor, não é, Kleber? Nós vamos começar agora com um especialista, o economista César Bego. Seja muito bem-vindo, César. Muito obrigado, desejo a todos um feliz ano de 2023 e estou à disposição. César, mais uma vez é um prazer conversar com você logo na primeira semana do ano. A gente também deseja para você um feliz 2023 e a primeira pergunta que eu faço a gente acabou de ver aí nessa reportagem que o governo vai deixar de arrecadar 25 bilhões de reais com essa medida. Qual o impacto desse valor para as contas da União na prática? Olha, a gente estava no aguardo que esse governo não iria aumentar ou não ia reduzir os impostos, né? Ele ia manter os impostos a partir de 31 de dezembro. Essa era a ideia. Por quê? Quando o governo anterior tomou a decisão, nós estamos numa época de guerra, de pandemia, ou seja, até se justificava adotar a medida. Agora, já o petróleo já voltou ao preço normal, também o dólar acalmou, então não tinha um motivo assim para você manter a desoneração que prejudica as camadas mais pobres da população, sobretudo porque subsidia a gasolina, que é um bem somente para quem tem carro, né? Ou seja, o pobre não tem carro. Mas, de qualquer forma, o governo decidiu assinar uma medida provisória com a gasolina valendo 60 dias e com diesel e o gás valendo até o final do ano. Ora, isso vai dar um rombo nas contas públicas, calculado em 25 bilhões, mas pode ir além disso aí. O cálculo que foi feito ano passado era de 50 bilhões a desoneração. Ora, isso faz falta sim, porque nós acabamos de aprovar uma PEC da transição que vai custar 170 bilhões. Então, qualquer dinheiro que entra no caixa do governo vai fazer falta, e a preocupação maior é o fantasma do aumento de impostos, né? Porque o novo governo fala em reforma tributária, mas que reforma tributária seria essa, Kleber e Daniela? César, você comentou agora, né, que o presidente prorrogou a isenção por 60 dias. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tempo suficiente aí para a nova diretoria da Petrobras tomar posse. Qual você acha que vai ser a estratégia do novo governo nesse período? Olha, na verdade, essa estratégia poderia ser tomada anteriormente, né? Me parece um pouco assodada essa decisão. Você tem a nomeação de um presidente novo para a Petrobras, isso vai ter que passar para a Assembleia, vai ter toda aquela questão de encaminhamento de governança corporativa. Não vai ser breve, vai demorar algum tempo. E o governo está demorando a tomar essa decisão. Vale por 60 dias como se fosse dar uma tranquilidade para os brasileiros. Mas o prazo já estava dado, era 31 de dezembro. As pessoas já esperavam acabar esse subsídio. Infelizmente, você vai ter que 60 dias para pensar, tomar as decisões. E o que é mais arriscado? Que política o governo vai adotar com relação ao preço do combustível? Não sabemos, né? Então, a dificuldade está por aí. A Petrobras adota hoje o preço internacional. O novo nomeado, escolhido para ir para a Petrobras, diz que vai acabar com isso. Ora, nós estamos um pouquinho no limbo, né? Então, estamos na dúvida aí para saber qual vai ser a nova política do governo nesse campo de combustível, Daniela. E César, agora a pergunta de $1 milhão. Nós brasileiros podemos esperar um aumento nos combustíveis a partir de março? Você já deu uma préviazinha sobre esse assunto aí em relação aos impostos. O que pode vir pela frente? Olha, o combustível é uma situação bem complexa, né? Envolve o álcool também, a produção de álcool, né? Então, você tem elementos complexos completando essa questão. O importante é saber que é um combustível fóssil e a tendência é acabar mesmo, né? Além de poluir. Então, eu acredito que o preço vai subir sim, embora no mercado internacional o barril de petróleo esteja comportado, subindo nesses últimos dias, mas estava comportado. O dólar também andou subindo agora por outras razões, e aí é preocupante também. Ou seja, os dois elementos que determinarão um combustível mais barato ou caro é o barril de petróleo e o dólar. De qualquer forma, a política da Petrobras também pode interferir. Eu acredito que o preço do barril de petróleo deve se manter nesse patamar agora atual e a gasolina vai estar num preço mais elevado do que o diesel e que o gás, por causa ainda do subsídio que vai durar até o final do ano. Mas não tenha dúvida, Kleber, o preço vai subir.
E a preocupação maior do governo não é nem o preço da gasolina, é o impacto na inflação. E realmente isso aí merece um cuidado muito especial, porque a inflação está acima do teto da meta. Então, se você sobe combustível, sobe a inflação também, Kleber. Legal. Bom, nós acabamos de conversar com o economista César Bergo, que além de muito competente, é muito simpático, até para dar notícia ruim, né, César? Muito obrigado pela sua participação. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês, é muito importante. Um grande abraço, um bom trabalho. Até logo. E eu sigo por aqui no cenário nacional. O salário mínimo de 2023 vai subir para os trabalhadores e aposentados. E os segurados do INSS começam a receber os seus pagamentos com reajuste a partir do dia 25 de janeiro. O salário de 2023 vai subir de R$ 1.212 para R$ 1.320. E com isso, os benefícios do INSS também devem ter seus valores atualizados. Os segurados do INSS começam a receber seus pagamentos com reajuste a partir de 25 de janeiro. Para quem recebe um salário mínimo, o pagamento com reajuste acontece até 7 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional vão ter seus pagamentos de janeiro creditados a partir de 1º de fevereiro. O INSS estabelece a ordem de pagamento de acordo com o número final do NIS, o número de identificação social de cada segurado. Devem ser beneficiados mais de 37 milhões de aposentados, pensionistas e titulares de auxílios com direito ao pagamento do INSS. E ainda falando de economia, a indústria de veículos teve o melhor dezembro em 2 anos no país. Quase 217 mil unidades foram vendidas no último mês do ano. Depois da pandemia, a indústria de veículos terminou 2022 com o melhor mês de vendas nos últimos 2 anos. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foram vendidas 216.900 unidades em dezembro. Desde o ano de 2020, esse desempenho não era visto em um mês, quando 244 mil veículos foram licenciados no país em dezembro. O volume superou em 6% as vendas de novembro. Já em relação a dezembro de 2021, o mercado de veículos 0 quilômetro mostrou crescimento de 4,8%. Com isso, 2022 acabou com mais de 2.100.000 veículos vendidos nos 12 meses do ano. O número ficou estável, com leve queda de 0,7% comparado ao ano anterior, quando os emplacamentos somaram 2.120.000 unidades. As paradas de fábricas, motivadas pela escassez global de componentes eletrônicos, tornaram-se menos constantes. E com isso, as montadoras conseguiram atender melhor, principalmente os pedidos das locadoras, que formaram longas filas de espera durante o período de maior aperto na oferta. E veja a seguir, China critica países que impuseram medidas anti-Covid contra seus viajantes. E um novo estudo aponta que dose de reforço contra a Covid aumenta a duração dos anticorpos. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h18 pelo horário de Brasília e voltamos com notícias sobre o coronavírus. E olha só, a vacina de reforço contra a Covid melhora o tempo de resposta de anticorpos e também aumenta a proteção da pessoa. É o que mostra uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Uma pesquisa da Escola de Medicina da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, destacou os benefícios da dose de reforço contra a Covid. As descobertas mostraram como os reforços de vacinas da Pfizer e da Moderna influenciaram na durabilidade dos anticorpos no organismo. Um reforço induz anticorpos mais duradouros, até mesmo entre aqueles que se recuperaram de uma infecção por Covid-19. O estudo apontou que os reforços da vacina de RNA mensageiro fornecem níveis aprimorados e bastante semelhantes de proteção contra a Covid-19. A pesquisa também revelou que os receptores mais velhos da vacina da Pfizer geraram menos anticorpos que os receptores mais jovens.
Nos resultados mais recentes, os receptores de reforço mais jovens inicialmente geraram mais anticorpos do que os receptores mais velhos, mas essa diferença desapareceu com o tempo. Mais de 68 milhões de brasileiros deixaram de receber a primeira dose de reforço da vacina contra a Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, 19 milhões e 300 mil brasileiros não completaram o esquema vacinal, tendo recebido apenas a primeira dose e não estão completamente protegidos. A China criticou os países que impuseram testes de Covid obrigatórios para seus viajantes. O país enfrenta uma onda de casos sem precedentes. O governo alertou ainda que poderá tomar medidas em resposta a essas restrições. Uma dezena de governos impôs testes de Covid a passageiros da China nos últimos dias, diante da preocupação com a falta de transparência sobre os números de infectados e por medo do aparecimento de novas variantes. Estamos dispostos a fortalecer a comunicação com a comunidade internacional e trabalhar duro para superar a epidemia. Enquanto isso, acreditamos que alguns países impuseram medidas de restrição de entrada para prejudicar a China. A falta de base científica de algumas práticas é inaceitável. Fazemos oposição a qualquer tentativa de manipular medidas de prevenção da epidemia para alcançar objetivos políticos. Vamos tomar contramedidas baseadas no princípio da reciprocidade. Em 7 de dezembro, autoridades chinesas levantaram as rígidas restrições sanitárias da estratégia de tolerância zero contra a Covid-19, decisão que provocou uma avalanche de doentes nos hospitais e vítimas da doença nos crematórios. A partir de domingo, Pequim não vai mais impor quarentena às pessoas que chegam do exterior, mas vai continuar a exigir um teste de PCR negativo para os viajantes. A França, que já impôs as restrições para viajantes vindos da China, fez um apelo para que mais países da União Europeia exijam o teste negativo de Covid para entrada em seus territórios. Dos 27 países do bloco, apenas França, Espanha e Itália adotaram a medida. Outras grandes potências, como Estados Unidos, Canadá, Japão e Israel, também já impuseram restrições. Olha só, a gente muda de assunto agora para falar que a greve dos trabalhadores do transporte ferroviário do Reino Unido foi retomada nesta terça-feira. Mais de 40 mil funcionários do sistema ferroviário de empresas públicas e também privadas do Reino Unido devem parar as atividades durante 5 dias a pedido do sindicato do setor. Os grevistas pedem melhores condições de trabalho e aumento de salário acima da inflação, que está em cerca de 11% no país. O sindicato acusa o governo conservador de bloquear as negociações para o fim da greve. Já o ministro dos Transportes do Reino Unido afirma que tem trabalhado para resolver o conflito com o sindicato e que as propostas já foram feitas. E a Coreia do Sul e os Estados Unidos começaram a discutir a realização de exercícios nucleares conjuntos. E o líder norte-coreano, Kim Jong-un, pediu um aumento exponencial no arsenal nuclear de seu país em resposta ao que ele chama de ameaça de Seul e Washington. Em um comunicado, o gabinete presidencial da Coreia do Sul afirmou que a medida deve ser tomada em meio às crescentes ameaças da Coreia do Norte. A expectativa é de que os novos exercícios incluam o uso de equipamentos nucleares americanos de ataque e defesa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não afirmou o comunicado de Seul, mas caso o acordo se concretize, essa será uma mudança significativa na política dos norte-americanos e seus aliados para conter a Coreia do Norte. Os Estados Unidos mantiveram ogivas nucleares atômicas na Coreia do Sul até a década de 90. Hoje, o país está sob o chamado guarda-chuva nuclear, que é uma garantia de Washington de defesa de seu aliado. De acordo com o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, o guarda-chuva nuclear é insuficiente para defender o seu país diante do rápido desenvolvimento de Pyongyang. Olha, e como a gente disse no início dessa edição, hoje, infelizmente, o mundo deu adeus, está dando adeus, né, ao rei do futebol. Mas o nome de Pelé vai ser ouvido ainda por muito tempo e, quem sabe, até para sempre, não é, Dani? Com certeza, Kleber. Mais que o nome, Pelé se tornou um título de nobreza. Muitos, inclusive, resolveram fazer essa homenagem, batizando os filhos com o nome do rei. No Peru, por exemplo, no ano passado, mais de 700 crianças tiveram esse registro na certidão de nascimento. Vamos conferir. Todos os anos, o Registro Nacional de Identificação do Peru
publica a lista dos nomes mais curiosos escolhidos pelos pais para batizar os recém-nascidos. Em 2022, 738 bebês foram registrados com o nome de Pelé, ou então Rei Pelé, Edson Arantes e até o nome completo, Edson Arantes do Nascimento. Depois da morte do rei do futebol, é possível que essa homenagem aumente ainda mais mundo afora. E Pelé superou outros concorrentes nobres. Entre as meninas peruanas, 551 foram batizadas como Rainha Elizabeth ou Elizabeth II, título da monarca do Reino Unido que morreu em setembro do ano passado. Uma pesquisa realizada pela ONU no início da década de 90 apontou que Pelé era uma das 3 palavras mais conhecidas do mundo na época. E que responsabilidade esses peruanos vão carregar, não é? Verdade, né, Dani? Quando o nome supera o próprio homem, é sinal de que a obra e a história dele foram muito grandes. Com certeza o Pelé será eternizado. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais! Meu desejo para 2023 é muita saúde, muita paz. Muita paz, amor, alegria.